Antes de começar o vídeo de verdade, gostaria de avisar que criei um Instagram onde vou postar minhas artes de animais e outros organismos por lá, principalmente os que eu faço em live. Enfim, fiquem com o vídeo. O mundo há 500 milhões de anos atrás com certeza era bem diferente do mundo que conhecemos hoje em dia, e o que nós reconhecemos como período cambriano foi uma época que ocorreu aproximadamente entre 540 e 480 milhões de anos atrás. Foi o primeiro período da Era Paleozoica, uma era bem antiga para a vida animal e vegetal do nosso planeta, e que com certeza na história evolutiva da vida nossa Terra, foi um ponto extremamente importante. O período cambriano foi extremamente importante porque a grande maioria dos fios animais que conhecemos hoje em dia surgiram em um período curto de 40 milhões de anos, pelo menos é o que os registros fósseis indicam, com uma explosão enorme de vida descobertas desse período. É o que chamamos de, inclusive, de explosão cambriana. Apesar de que, claro, apenas dizendo aqui a vida animal surgiu bem antes. Por exemplo, já houve uma diversificação na vida do pré-cambriano, como no período Ediacaran. Porém, este é um tema para outro vídeo que trarei aqui pro canal mais pra frente. O cambriano recebe esse nome por conta das rochas desse período encontradas no país de Gales, no Reino Unido. E os romanos no latim chamavam o país de Gales de Câmbria, por isso o cambriano. O cambriano é marcado também pelo surgimento de muitas estratégias evolutivas fascinantes, que inclusive continuam extremamente relevantes hoje em dia. Uma dessas características evolutivas pode ser dita pela presença de olhos complexos e com a capacidade clara de formar imagens. Algo interessante é que algumas características que muitos animais têm hoje, como mandíbulas, não existiam na época. Elas provavelmente vêm surgir uns 450 milhões de anos atrás, no período seguinte, o Ordoviciano, que não é tema desse vídeo. Eu vou deixar para outro vídeo que vai vir mais pra frente também. Esse é um período bem interessante, já que a maioria esmagadora da vida, se não for toda, era encontrada em ambiente marinho. Não haviam animais, por exemplo, em ambiente terrestre. A predominância da fauna da época, assim como é hoje em dia nos ecossistemas, eram dominados por invertebrados, principalmente artrópodes. Muitos grupos extremamente fascinantes, mas um tanto quanto diferentes e peculiares. Muitos desses grupos não passaram vivos para os próximos períodos. Alguns passaram, mas mesmo assim encontraram um duro destino da extinção em algum momento. Esse vídeo, nosso objetivo vai ser falar mais um pouco sobre poucos desses animais que eu acho bem interessante e eu acho legal falar sobre. Vão ser poucos mesmo, eu vou listar só alguns aqui que eu acho muito bacanas e eu acho os mais conhecidos dessa época. Mas existem muitos mais que você pode dar uma pesquisada aí e encontrar sobre. Claro, vou aproveitar esse momento para dar uma sugestão de uma série que assisti quando era mais novo, chamada de Walking with Monsters. É uma série que conta mais ou menos a evolução da vida, principalmente animal, até o período dos dinossauros. Eles começam falando sobre o cambriano. Claro que é um documentário antigo, então tem muita informação desatualizada, já que na paleontologia e em qualquer ciência, as informações sempre vão se atualizando porque os métodos de pesquisa se desenvolvem, melhorando nosso alcance na busca de informações, além de se encontrar mais registros fósseis da época que mudam nossa visão sobre determinados seres. Um deles está nessa lista, inclusive, e não é citado no documentário, se eu não estou enganado. Posso estar, no caso. Mas acho que ainda vale a pena assistir, principalmente por ser um clássico esse documentário, essa série de documentários. Enfim, rapaziada, se vocês puderem dar uma força aí no canal, dando gostei, comentando alguma coisa, eu agradeceria demais. Já que a interação com o vídeo é algo que o YouTube considera na hora de recomendar um vídeo e divulgá-lo mais. E também compartilha aí e se inscreve caso você goste dos vídeos postados aqui no canal. Enfim, um bom vídeo para vocês aí, rapaziada. Bom, para começarmos, vamos falar sobre esse queridíssimo animal, a Lucigênia. Acho interessante começar falando sobre esse animal, localizado no grupo extinto de vermes Lobopódia. Esse é um grupo não tão conhecido que possui diversos exemplares por aí nos registros fósseis, porém aqui falarei de dois específicos. Por que dois? Bom, porque são os que eu mais gosto. O primeiro é o que eu acho ser o mais conhecido desse grupo, a Lucigênia, como falei antes. Lembra que eu falei de casos de animais que nossos conhecimentos sobre seu corpo vai se alterando conforme os registros fósseis vão sendo ampliados? Bom, aqui temos um exemplo claro dessa questão. A Lucigênia possui esse formato de corpo bem peculiar, embora para a época fosse algo um pouco fora do comum. E seus fósseis foram analisados várias vezes, e a forma como ele era descrita foi se alterando com o tempo. Ela possuía um formato de corpo tubular, diversas extensões pelo corpo se assemelhando a pernas, alguns espinhos nas costas, uma boca saindo do corpo por um longo pescoço e vários apêndices utilizados principalmente para sua alimentação. Dentro do mesmo grupo dos vermiformes Lobopódia temos a Ischia, que é outro grupo de animais fascinantes, e comparada com a Lucigênia já é um pouco mais difícil encontrar alguém que conheça esse animal. Basicamente, o Walcott, a pessoa que o descreveu pela primeira vez, descreveu esse animal como um anelídeo, ou seja, é o grupo da taxonomia onde estão localizados animais como minhocas e sanguessugas. Após isso, com algumas revisões, pensaram em colocá-lo junto aos onicóforas,
ou seja, os vermes de veludo, ou vermes aveludados, ou um parente próximo deles. Mas depois de um tempo com análises de imagens, foi pensado em colocá-lo como um grupo próximo dos tardígrados. E depois de muita discussão, hoje em dia eles são considerados na classe Xenúzia, uma classe de lobopódios, junto com os anucigênias. A Xia tem um corpo no formato de um verme que podia ter cerca de 1 a 6 centímetros de comprimento e 5 milímetros de largura, com 20 patas, com uma garra no final utilizado para locomoção. Apesar de não ter uma cabeça separada, tinha uma enorme boca no final da parte frontal do corpo. Próxima tinha um par de apêndices e algumas papilas, que são as saliências em volta. Em questão de sua ecologia, o que sabemos é que elas tinham alguma relação com as esponjas marinhas. Só não se sabe o que é. Se alimentavam delas, ou se escondiam em seus vãos como forma de defesa, não há informações sobre isso. Saindo agora desses animais parecidos com vermes entrando nos artrópodes, o primeiro grupo que vou explorar com vocês aqui, e que sinceramente acho sensacional, são os tão conhecidos trilobitas. Como eu sempre falo, em todo momento eu fico muito triste por esses animais terem sido extintos. Pô, eu queria muito ver um desses na minha frente vivo. Infelizmente não temos tudo que podemos na nossa vida, não é mesmo? Os trilobitas surgiram no Cambriano há cerca de 521 milhões de anos atrás e viveram não só no próprio Cambriano, como em boa parte da era Paleozoica, mais de 300 milhões de anos de existência. Foram extintos antes mesmo da grande diversificação dos dinossauros, da grande extinção em massa do Permiano, considerada a maior extinção em massa existente no planeta até hoje em dia. A estimativa é de que cerca de 90% das espécies, principalmente animais, tenha sido extinta nesse evento catastrófico. Isso foi bem antes dos dinossauros, como eu falei, então isso aí é para vocês terem uma noçãozinha do quão antigo esse evento é e quão antigo esses animais são. De qualquer modo, esse grupo de artrópodes foram extremamente diversos, ocupando muitos nichos. Até os registros mais antigos você já tinha uma diversidade alta de espécies encontradas, tanto necrófagas que se rastejavam pelo fundo oceânico e até as que nadavam e eram predadoras. Essa diversidade foi tão grande que hoje ainda são encontrados muitos fósseis em diversos locais do planeta e formações rochosas diferentes de épocas diferentes. E muitos desses fósseis bem conservados, por sinal. A palavra trilobita significa 3 lóbulos. Isso deve principalmente pela divisão do seu corpo ser formado por 3 lóbulos diferentes. A região anterior do corpo é a cabeça, com uma cabeça muito bem protegida por conta dessa carapaça dura e resistente. Os olhos são como a visão da maior parte dos artrópodes até hoje em dia, uma visão composta, ou seja, seus olhos são formados por uma variedade de unidades chamadas de omatídeos, que dão uma capacidade de uma visão boa e, como o próprio nome diz, composta. Desde essa época até os dias de hoje, essa estratégia é utilizada pelos artrópodes, para você ver a eficiência dessa estratégia. Enfim, a visão dos trilobitas em si provavelmente tinha um campo de profundidade bem grande. O seu tórax era composto por vários segmentos que possuíam um par de patas cada. Por conta da sua forma, eles podiam se enrolar em uma bola, assim como fazem algumas espécies de isópodes hoje em dia, como os tatuzinhos de jardim. E por fim, a terceira parte do seu corpo, temos o pigídeo, que é formado por vários segmentos fundidos. Passando para o próximo animal, temos um artrópode também, que eu arrisco de dizer que é o animal do Cambriano mais conhecido que existe. Inclusive, tem um Pokémon inspirado nele, o caso do Anorif e sua árvore evolutiva. Os Anomalocaris, que são da família Anomalocarididios, onde existem muitas espécies localizadas. A palavra Anomalocarids vem de duas palavras diferentes, uma do grego anomoios, que significa diferente ou estranho, e caris, que é uma palavra do latim utilizada para se referir a crustáceos como camarões e caranguejos. Então, se fôssemos traduzir literalmente, significaria caranguejo esquisito ou camarão diferente, um camarão diferenciado. Em questões da sua descoberta, eu acho que esse é o animal que mais causou confusão com a descoberta de seus fósseis. Vou detalhar isso melhor em um vídeo que pretendo fazer sobre esse animal. Provavelmente vou lançar no futuro, não sei quando, mas um dia talvez eu lance. Se vocês quiserem, é claro. Enfim, basicamente as partes do seu corpo que foram encontradas em fósseis separados, cada um foi descrito como um animal diferente, e só depois de um tempo foram descobrir que era tudo o mesmo animal. O corpo dos Anomalocaris é achatado e possui cerca de 11 placas laterais utilizadas para natação e uma cauda com uma nadadeira utilizada para locomoção. A cabeça possui 2 apêndices utilizados para manipulação, provavelmente, e um aparelho bucal e 2 olhos e uma espécie de estaca. Olhos bem grandes que sugerem que ele possivelmente era um predador nas épocas que vivia pelos oceanos afora. O tamanho provavelmente desse animal é de 25 centímetros, embora alguns registros sugerem que ele poderia atingir tamanhos bem maiores que isso, cerca de 100 centímetros. Por conta do seu registro fóssil abundante e diverso, sabemos que eles eram bem abundantes durante o Cambriano. Como eu falei, eram provavelmente predadores, não apenas por conta de seus olhos, mas toda a composição e formato da cabeça dá para termos uma noção disso.
Sua boca circular, única no reino animal, seus apêndices na cabeça evidenciam também isso. Provavelmente se alimentava principalmente de trilobitas, embora pesquisas sugiram que eles não conseguiriam se alimentar ou não gostavam de se alimentar de conchas e carapaças duras. Eles provavelmente comiam os que tinham casco mole, inclusive os que acabaram de passar pelo processo de muda, já que as peças bucais encontradas não possuem sinais de desgaste, indicando que alimento muito duro eles não gostavam. Agora partindo para outro animal da mesma família que os anomalocaris, as opabinhas. Esses animais são sinceramente um dos mais esquisitos e peculiares que eu já vi. Esse animal na verdade é tão esquisito que dizem que quando foi apresentado o desenho inicial de como ele seria em uma reunião com outros pesquisadores, todo mundo gargalhou. A opabina tinha 5 olhos, uma tromba, lóbulos laterais e guelras em sequência formando uma espécie de leque. Excluindo a tromba, o animal tinha cerca de 4,3 e 7 centímetros. Na cabeça, além dos 5 olhos compostos, ela tinha essa tromba extremamente flexível na ponta da cabeça, com um par de garras na extremidade. Sua boca era mais próxima do ventre, voltada para trás da cabeça. Em questão de sua abundância, ela se diferencia um pouco dos anomalocaris por conta de ter seus fósseis serem bem raros. Cerca de 42 fósseis são conhecidos de todas as coleções. Provavelmente se alimentava de alimentos macios, e a função de sua garra na ponta da tromba era levar esses alimentos até sua boca, mais ou menos como o elefante faz hoje em dia. Bom, saindo dos invertebrados e entrando agora nos vertebrados, existem 2 grupos interessantes que eu gostaria de apresentá-los aqui. O primeiro é Picaia. Sim, esse é o nome dela. É esquisito, mas é o nome dela, fazer o quê, né? Um grupo basal e o mais antigo de cordados conhecido. Sua posição evolutiva ainda não é um consenso e ainda há discussão em pesquisas envolvendo esse tópico. O corpo das picaias é achatado dos lados e provavelmente possui uma nadadeira ventral. Uma estrutura dorsal interna do organismo que é encontrada em todo o comprimento do seu corpo é provavelmente uma notocorda. Apesar de não ser confirmada, na cabeça existem 2 estruturas semelhantes a tentáculos, e pela forma dos fósseis, não há algo que poderíamos chamar de olhos. Seu formato de corpo é um indício de que provavelmente nadavam por aí livremente em mar aberto, mas os tentáculos de sua cabeça talvez eram utilizados como objetos sensoriais. Sua alimentação era provavelmente de substrato, já que nos fósseis foram encontrados resquícios de lodo e lama na parte onde é o intestino. Por último, um grupo de vertebrados e um grupo basal de peixes agnatas. Agnatos são os peixes que não possuem mandíbula. Como falei no começo, isso era comum nesse período, já que a mandíbula vem se originar depois no período seguinte. Ainda existem agnatas hoje em dia, só deixando claro, embora a maior parte dos peixes sejam gnatostomatos, ou seja, que possuem mandíbula. Estamos falando do Hycoichthys, que diferente das picaias já é considerado um peixe por muitos, e dentro do grupo dos craniados, por conta do seu crânio definido e por conta da filogenética também. Os craniados são uma classificação de vertebrados onde nós estamos localizados no caso. Possuem pequenos olhos, e esse grupo de peixes se assemelhava muito a larvas de lampreias, que também são peixes agnatas atuais. Enfim, rapaziada, foi esse o vídeo. Sim, eu sei que ele ficou bem longo, mas espero que vocês tenham gostado dele. Como falei no começo, se vocês puderem interagir com o vídeo, eu seria bem grato, já que esse aqui deu um baita trabalho para ser feito. Enfim, rapaziada, é isso, falou pra vocês.